Sejam bem-vindas à segunda live do evento Meu Sonho de Ser Mãe. Hoje o tema é ovo doação. A gente espera que vocês aproveitem bastante o tema, o assunto, tirem todas as suas dúvidas, esclareçam qualquer dúvida e entendam daqui para frente como usar esse recurso para tirar esse sonho de ser mãe de um sonho e tornar em realidade. Nesse papo sobre ovo doação, ovo recepção, a gente tem 4 convidados especiais. E vocês vão ver, vão poder tirar todas as suas dúvidas aqui ao vivo. Esse evento, gente, é uma realização do Donare Banco de Óvulos, daqui de Recife, e do Cria Vidas Criopreservação, também daqui de Recife. E teve o apoio da Rede Geare e da Medifert Medicamentos Especiais. Então, antes de mais nada, vamos apresentar nossos convidados? Hoje a gente tem aqui o Dr. Paulo Mateus, Dr. Tiago Mateus, Karina Steiger e doutora Márcia Riboldi. Karina Steiger, mãe do Henrico, por ovo doação. Ela vai dar um depoimento incrível pra gente hoje, então aguardem, vai ser muito emocionante. Mãe por ovo doação aos 44 anos, casada com Pedro Corbeta, juntos idealizaram o projeto Nós Tentantes, projeto de vida, e formam um casal pioneiro no Brasil ao falar de ovo recepção abertamente para o grande público. Ambos defendem todas as formas de gerar amor. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada, pessoal, pelo convite. É uma baita de uma oportunidade de, mais uma vez, falarmos abertamente sobre essa forma de gerar amor, que é a ovorecepção, que eu sou grata eternamente por ela. E aqui a gente vai conversar um pouquinho, porque eu já passei por tudo que vocês estão passando, e aí eu acho que eu vou poder ajudar vocês para trazer esse sonho para a realidade. Nada mais importante do que ter o depoimento de alguém que passou por isso, né, Karina? É verdade. A caminhada não é fácil, mas aqui a gente está todos juntos para ajudar cada uma de vocês para trazer esse bebê de forma saudável para casa, não é mesmo? Temos o nosso anfitrião, Dr. Paulo Mateus, embriologista, diretor técnico-científico do Criovidas Criopreservação e da Donare Banco de Óvulos, também laboratório de fertilização in vitro da Rede Geare. Seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado a todos, obrigado ao Dr. Tiago, a doutora Márcia, a Karina, de ter aceito o nosso convite e poder estar aqui essa noite esclarecendo dúvidas e abrilhantando ainda mais essa nossa semana de conteúdo. Quando nós escolhemos esse tema, ovo doação, nós estávamos escolhendo o tema e eu fiz questão de que esse tema fizesse parte da nossa programação, porque hoje em dia é uma realidade que está aí e nós precisamos desmistificar esse assunto, né? Eu trabalho com isso já desde que é permitido aqui no Brasil, então eu acompanho várias famílias que já estão no 2º, 3º filho e elas chegam para mim e falam: doutor, por que não me foi apresentado essa técnica antes? Eu sofri tanto, eu tive tantas decepções, né? E aí eu estou aqui com a minha família, estou feliz da vida, é tudo que eu sempre sonhei, né? Então esse tema hoje é muito importante. E esses especialistas que estão com nós aqui, eles vão poder contribuir muito para a nossa informação e a desmistificação desse assunto. Obrigado a todos. A gente tem agora Karina Steiger com a palavra. Ela é uma mãe por ovo recepção e ela vai contar pra gente o depoimento, pra gente ser inspirada por essa história. Estava aqui escutando a doutora Márcia falar sobre epigenética, é um assunto que me deixa assim muito feliz, né? Eu adoro, sou uma entusiasta do assunto. Mas então, pessoal, eu entrei na estatística, né? Vou contar um pouco da minha trajetória para vocês. Eu entrei naquela estatística de 15% dos casais em idade reprodutiva que recebem esse diagnóstico de infertilidade, né? Não é fácil, né? Quem disser que é fácil não está falando a verdade, porque a gente cresce achando que o dia que a gente vai parar de tomar pílula, a gente vai engravidar, né? Então, a gente precisa elaborar todos esses lutos, né? E eu acho que o maior grande luto, o primeiro deles, é quando a gente é diagnosticada, né, de infértil. Então, essa caminhada, ela não é fácil, ela nunca vai ser, né? Porque a gente
precisa ressignificar muitas coisas nas nossas vidas e principalmente reconstruir uma história, né? Porque a gente sempre teve um ideal lá atrás, quando a gente era mais jovem, de que, né, a gente ia ter de maneira mais tranquila nossos filhos o dia que a gente tivesse esse interesse, esse desejo, né? E isso não aconteceu comigo, eu realmente não esperava, eu nunca tinha na vida passado pela minha cabeça que o dia que eu quisesse ser mãe, eu ia me deparar com tantos obstáculos e tantas dificuldades. Foram 4 anos de caminhada, né? Eu e o Pedro de tentantes. Então foi uma caminhada bem difícil, bem silenciosa, porque na época que eu fui tentante não tinha tantas informações a nosso favor, as pessoas não falavam no assunto, eu não tinha com quem conversar, com quem trocar essa experiência, né? Então foi bem difícil, só não foi solidária porque assim, sozinha, porque eu tinha minha família muito perto de mim, né? E que me incentivava muito. Mas eu não tinha com quem conversar, eu ia no Google saber como é que era uma epigenética, como é que eram as coisas, que hoje vocês estão tendo mais acesso, graças a Deus, né? E é como o doutor Paulo falou no começo, a gente precisa falar no assunto para desmistificar, porque tudo que é novo, né, gente, assusta. E claro que a ovodoação assusta no começo demais. Eu era uma Karina no começo da minha trajetória e depois eu me tornei outra Karina. Com essas informações, com esclarecimentos, para que a gente tenha aceitação, a gente precisa disso, né? Então, eu sempre falo que o relógio biológico da gente muitas vezes não está em sintonia com esse desejo de ser mãe, né? Então, na minha caminhada, esse desejo de ser mãe, ele veio de forma avassaladora com 40 anos. Né? Existem muitas as indicações para uma ovorecepção. O meu caso era a idade avançada, mas tem ali menopausa precoce, que muitas meninas não têm nem opção de fazerem com seus próprios ovos e vão direto para uma ovodoação, né? Eu ainda tive a oportunidade de fazer 2 FIVs com os meus próprios ovos, né? E então, assim, era puramente idade avançada. Eu não tinha uma baixa reserva ovariana, eu até tinha uma reserva boa, né? Mas isso não quer dizer muito. A doutora Marta sabe que a qualidade não é a quantidade, né? Então, isso eu tive que conhecer com o tempo, todo esse universo da reprodução assistida, e que eu fui aos pouquinhos me modificando e evoluindo e me familiarizando com todo esse cenário, né? Trouxe o Pedro para a nossa jornada, porque eu acho que o casal tem que estar bem unido, porque já é difícil, né? Agora eu vou contar para vocês que é a parte mais difícil do meu tratamento, porque eu passei por todas as fases. Eu fiz desde a fase de indução, com a medicação apenas, não consegui. E depois eu passei por um coito programado terrível, porque Pedro é ator, tinha turnê, enfim, tinha 1000 coisas fazendo como artista, né? E aquele coito programado foi, assim, o auge do meu estresse, na verdade. Então, eu sempre falo que existem altos e baixos na nossa jornada. E uma das fases mais difíceis da nossa foi o coito programado. Eu nem imaginava o que eu ia passar, eu estava recém no começo da trajetória, né? Eu ainda estava achando que com os meus óvulos próprios eu ia conseguir. E foi quando, com 41 anos, eu me deparei, né, com a primeira FIV, né? Cheia de expectativa, cheia de vontade positiva, né? A gente foi fazer a nossa primeira FIV, deu 4 blastocistos, não tinha feito biópsia, coloquei os 4 e deu um baita no negativo. 4. Então, aquilo ali me deixou bem triste. Eu me lembro que foi, assim, um momento de uau, como assim não fiquei grávida? Eu achava que a gente ia ficar, né, de gêmeos, talvez. E não veio. Aí a gente começou a se preparar para uma segunda FIV, né? Mas eu fiquei triste, mas eu vou contar para vocês que a minha segunda tentativa com meus óvulos próprios, quando veio o negativo, aqueles 12 dias intermináveis, que só quem é tentante sabe, né, que não passam os dias, que a gente vive no banheiro vendo se veio a menstruação ou não, vendo se tem sangue na calcinha para ver se a gente sentiu uma fisgadinha por causa da anidação. Aquilo ali
é uma loucura, né? Mexe muito com a gente, são muitos hormônios também. E as picadinhas de amor que o Pedro me aplicava, e quando ele desperdiçava uma gotinha, eu ficava bem louca, eu achava que aquela gota ia me fazer falta, que aquilo ia me prejudicar o tratamento. Então, assim, é um turbilhão de emoções, né? É uma montanha-russa de sentimentos, não tenho dúvida. E vocês que estão me escutando vão saber, né? Porque é assim, não adianta. A gente não tem como ser uma fortaleza a todo tempo. A gente trabalha muita resiliência na veia mesmo, né? Eu fui aprender essa palavra resiliência quando eu me tornei uma tentante, né? Porque a gente às vezes está lá no pé, lá no chão, e a gente precisa ter força para se reerguer e juntar os caquinhos, né? E isso aconteceu comigo, porque aí o segundo beta deu negativo, na minha segunda tentativa, e aquilo ali me liquidou. Muito mais do que na primeira vez, porque eu sabia que a primeira vez eu tinha essa possibilidade, não é sempre que fica, né? Que a gente consegue o positivo beta. Na primeira, a gente entra na estatística. Aquela segunda vez, quando eu tive 3 blastocistos e que eu inseri de novo os 3, quando deu negativo, para mim foi como se eu tivesse um buraco dentro no chão e eu tivesse entrado nele, porque aí eu já estava com 42 anos, né? Eu precisei, entre uma FIV e outra, dar um tempinho, não muito por psicológico entre uma e a segunda, mas também pelo fator financeiro, né? Quem conhece a minha história sabe que depois eu tive uma rede de apoio que me ajudou na ovulação, mas assim, eu estava terminando de pagar a primeira FIV para começar a segunda, né? E medicações e tudo mais. Então eu fiz ali um espaço de uns 6, 7 meses, e a segunda foi bem mais difícil que a primeira. A segunda foi como se tivesse assim me dado um soco, sabe? Porque eu comecei a ficar com medo. Comecei a ficar com medo de não conseguir gerar. Porque eu tinha muito essa coisa da barrigona. Eu queria muito gerar, né? Existem muitas formas de gerar amor, a adoção é maravilhosa, mas eu queria esgotar as minhas possibilidades e eu queria muito gerar. Então, passou essa segunda fertilização com os meus próprios óvulos, o meu médico, né, lá de Porto Alegre, me chamou e disse assim, vamos conversar agora? E eu digo, vamos. E ali ele foi muito transparente comigo. Ele disse, Karina, você tem quase 43 e você vai ter que ver realmente o que é mais importante. Você quer o que, de fato? Eu disse, eu quero um filho. Então, vamos ver as possibilidades reais. Você com 42 anos, eu já coloquei 4 blastocistos e depois 3. Você não ficou grávida. Quem sabe a gente não parte por um plano B. E ele foi muito honesto, muito transparente. Eu sempre confiei muito nele. E eu defendo muito essa relação médico-paciente. Porque isso é um fator determinante para a nossa caminhada. Não existe a gente estar sempre com medo e na dúvida. A gente precisa ter essa confiança e essa transparência na nossa clínica e no nosso médico. Eles precisam segurar a nossa mão. Nem que ela de vez em quando dê uma escapada, mas a gente precisa resgatar depois essa mão, porque nos ajuda muito. E o meu médico, ele me deu as opções de fazer uma terceira FIV com meus óvulos próprios ou partir para uma ovorecepção, no qual eu nunca tinha escutado essa palavra. Né? Terceira FIV com meus óvulos próprios significaria, no mínimo, 2 ciclos, para juntar o máximo de embriões possíveis para mandar para o Genomics, para fazer um estudo genético. Né? E isso tudo eu tive que botar na balança. As minhas chances com os meus óvulos próprios eram de menos de 10% contra 65% de óvulos doados. Isso tudo, pessoal, chegou na nossa vida, minha e do Pedro, na hora certa. Na hora que eu já estava com 42 anos, que eu queria muito ser mãe, porque muito antes de ter a barrigona, de ter o encontro dos gametas, a gente já tem no nosso coração aqui, né? Essa vontade de ser mãe. Então, eu já estava com isso muito, muito latente. Já tinha esgotado essas minhas 2 possibilidades. Já estava com dinheiro aqui, ó, não tinha, já estava enforcada. E o que eu queria? Queria ter um filho. Então, a ovodoação era uma oportunidade real.
no qual eu me agarrei, eu e o Pedro, com todas as nossas forças, e a gente foi para a nossa última cartada. Final, assim, vamos lá, vamos depositar todas as nossas energias, né? E vamos partir para essa oportunidade, porque a gente foi atrás, se familiarizou, a gente começou a estudar um pouquinho sobre esse assunto no qual a gente não tinha nunca escutado, e a gente viu que através de um óvulo jovem, a gente ia aumentar as nossas chances de sermos pais, né? Então a gente conseguiu enxergar a ovodoação com olhos de gratidão, que eu falo muito para as tentantes que me procuram, né? A chave parece que virou, né? Claro que eu tive lutos, que eu tive que viver essa perda do capital genético, que depois deixou de ser importante para mim, porque tem uma hora que ele era muito importante e depois ele deixa de ser importante. Isso acontece com o tempo, depende do casal. E tem casais que não acontecem isso. Tem casais que essa forma de parentalidade, no caso, não serve para dentro da vida deles. E tá tudo certo quanto a isso. A gente precisa realmente ver o que importa para a gente, o que é importante para a vida do casal. E que momento esse casal tem um espaço na história do casal. Comecem a fazer essas perguntas para vocês, para o marido, para a companheira, para o companheiro. Isso é muito importante, a gente começar a se questionar, né? E isso vai mudando de casal para casal. Alguns demoram mais tempo para se familiarizar e aceitar, mas a informação, pessoal, é muito importante. Trazer a informação relevante é muito importante para a aceitação, não é mesmo? Então, a ovodoação foi assim que ela chegou, com olhos de gratidão para mim e para o Pedro. A gente festejou ela, não foi uma coisa assim difícil, né? Porque eu já estava daí completando quase 43 anos e a gente conseguiu ver isso como uma saída, né? Como uma oportunidade real, como eu falei anteriormente. Então a gente foi atrás financeiramente para fazer a nossa ovodoação. A gente acabou fazendo na Espanha, na minha clínica em Porto Alegre, a fila era de 2 anos. Isso há um tempo atrás, né? Hoje, claro, mudou bastante, graças a Deus. Mas na minha época, a gente foi indicada para irmos até Valência e a gente não tinha todo o montante do dinheiro, né? Então, a gente construímos uma rede de amor, tornamos público nossa trajetória, pedimos de coração aberto, com toda a coragem, sem vergonha nenhuma, ajuda financeira para quem nos conhecesse, para quem achasse que se identificasse com a nossa história. A gente fez um vídeo e a gente tornou público. Por isso que a gente foi o casal realmente pioneiro da doação, porque a gente pediu ajuda, né? A gente não tinha o montante total do dinheiro. E hoje a gente chama os titios de alma do Henrico, né? Porque nós tivemos 200 pessoas que nos ajudaram a embarcar. Então é muita gratidão pela essa forma de gerar amor, que é a ovodoação, e muita gratidão pelas pessoas que nós construímos essa rede de amor, não é mesmo? E mais do que nunca eu falo para vocês, pessoal, que esse pertencimento a uma família, ela vem dos laços que a gente constrói diariamente. Esses laços que a gente tem diariamente com nossos filhos, é isso que faz com que ele seja feliz, né? Eu vejo aqui o Henrico todos os dias feliz, porque ele tem muito amor. Não existe mãe de óvulo, não existe, né? Então esse amor nutre a gente, é uma alegria constante. E aqui em casa a epigenética bateu, tá? Ele é a cara do Pedro, igual, só que ele tem os meus gostos alimentares. Ele gosta de tudo que eu gosto, as coisas mais inusitadas ele adora, ele é igual, assim. E tem um pouco do meu jeitinho também, assim, o temperamento dele é muito parecido comigo. Então eu sempre falo que a epigenética foi muito, muito legal, ela bateu aqui em casa, assim, de uma forma surpreendente, porque eu nem achava mais importante muitas coisas no final da nossa caminhada, né? Porque eu queria realmente gerar um filho. E quando a gente está começando ali, deu o beta positivo,
e a gente consegue esse sonho trazer para a nossa realidade, a gente esquece tudo, pessoal. A gente esquece tudo. Isso não é só eu que estou falando. Qualquer mãe por óvulo-recepção esquece tudo, todo o sofrimento. Quem quiser esquecer pro resto da vida, esquece. Eu, hoje, né, a gente está com o nosso Tentantes Projeto de Vida, trabalhamos com reprodução assistida para ajudar vocês, né, a trazer acolhimento, né, mas quem quiser esquece tudo, quem quiser não conta pro filho. Isso tudo é muito individual, é muito de casal para casal, né? Mas essa é a nossa história da óvulo-recepção, e eu acredito que se vocês entenderem direitinho a óvulo-recepção, trazer o companheiro ou quem seja para dentro da jornada de vocês, com o tempo, vencendo cada etapa das dificuldades que a gente encontra nessa jornada, vocês conseguem administrar, elaborar todos os lutos dentro do coração de vocês, dentro da cabeça, dentro da vida do casal. E muitas vezes a gente precisa de um apoio psicológico e não temos que ter vergonha em pedir ajuda. Isso às vezes faz parte. Eu precisei de apoio psicológico. Desde a época que eu estava tentando com os meus próprios óvulos, eu já fazia terapia, né? Eu acho que isso muitas vezes ajuda muito. Eu fiz acupuntura antes da minha doação, fiz shiatsu. Eu busquei, né, opções para que esse filho chegasse e eu tivesse preparada, o meu corpo, o meu útero. Então, tudo que for ao alcance de vocês, façam. Principalmente agora que a gente está numa pandemia, num compasso de espera, numa angústia adicional. Vão fazendo as coisas que vocês precisam. Muitas vezes mudar uma nutrição ajuda muito também, não é mesmo? Eu acho que é isso, vão se preparando, vão trazendo informações para vocês estarem preparadas para quando isso acontecer, né? Muito obrigado, Karina, pelo seu depoimento. É emocionante. Eu conheço a tua história, a gente está trabalhando junto e realmente você e o Pedro é um casal de coragem, né? Vocês levantaram a bandeira da ovodoação e estão desmistificando isso, né? Então, assim, muito, muito obrigado pela contribuição que vocês estão dando para nossos pacientes. Então, a gente agradece, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso segundo dia de evento. A gente teve essa conversa massa sobre ovodoação, ovorecepção, com esses especialistas, com a Karina, que deu um relato massa, muito emocionante. Eu queria, em nome da Donari e do Criovidas, agradecer a doutora Márcia Riboldi, o doutor Tiago, a Karina, que assim, eu tenho certeza que preencheram e confortaram os corações de todas vocês que estão aqui. Muito obrigada. Obrigada, doutor Tiago, pela participação. Doutora Márcia, muito obrigada. Obrigado, Karina. Obrigada, doutor Paulo, nosso anfitrião. E obrigada a todos vocês que acompanharam até aqui. A gente vê vocês lá.